Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje, nós vamos estudar o verbo to be no simple present, quer dizer, o verbo to be no presente simples. No presente, o verbo to be ele tem como tradução ser ou estar. Em inglês, o verbo to be no presente ele vai apresentar três formas. Vamos observar quais são as três formas que o verbo to be terá no presente. Am, que tem como tradução sou ou estou. Is, que tem como tradução é ou está. E are, que tem como tradução são ou estão. Então podemos perceber que o verbo to be no presente ele apresenta três formas. E o que é que nós vamos ver agora? Em quais tipos de sujeito, tanto ele exercendo função de pronome pessoal ou exercendo função de nome, o verbo to be correspondente a cada um desses tipos de sujeito. Vamos observar agora a relação das três formas do verbo to be com cada um dos pronomes pessoais. I am significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. He is significa dizer ele é ou ela está. She is ela é ou ela está. It is ele ou ela é ou ele ou ela está. We nós somos ou nós estamos. You are vocês são ou vocês estão. E they are eles ou elas são ou eles ou elas estão. Então podemos perceber claramente que para cada pronome pessoal que nós temos aqui, nós temos a forma correta de utilizar uma das três formas do verbo to be. Então, a partir do momento que você fizer a relação entre o uso do pronome pessoal e o seu verbo to be correspondente, vocês vão entender a forma correta de usar o verbo. Vamos observar agora os exemplos. I am a teacher. Observe, como o sujeito dessa frase é o pronome I, que tem como tradução eu, o verbo to be correspondente você vai usar am. Próximo exemplo. He is sleeping. O sujeito é o pronome he, que tem como tradução ele. Logo, o verbo to be que você vai usar para esse tipo de pronome, quando ele for he, será a forma is. Terceiro exemplo, we are waiting for the bus. Como o sujeito aqui agora é o pronome we, que tem como tradução nós, o verbo to be a ser utilizado agora será are. Então, para que você use cada forma do verbo to be, você tem que observar primeiro qual é o pronome que está iniciando a frase, isto é, qual é o sujeito da forma de pronome que está iniciando a frase, para a partir daí você utilizar o verbo to be correto. Agora, nós vamos utilizar as formas do verbo to be quando o sujeito vier na forma de nome. Vamos observar os exemplos. Quando o sujeito for o sujeito simples, nós estudamos que o sujeito simples é aquele sujeito que apresenta apenas um núcleo. Exemplo, Robert is my friend. Observamos aqui o sujeito Robert, trata de sujeito simples, porque ele só tem apenas um núcleo. Então, sempre que o sujeito for simples, o verbo to be a ser utilizado para ele será is. Sarah is studying. Também aqui no segundo exemplo, o sujeito é um sujeito simples, porque ele apresenta apenas um núcleo. Logo, quando o sujeito apresentar apenas um núcleo, o verbo to be a ser utilizado será is. Terceiro exemplo, the cat is sleeping. Apesar de você ter dois termos, o artigo e o substantivo, mas você tem apenas um núcleo,
que é a palavra mais importante do sujeito, que nesse exemplo aqui é a palavra cat. Portanto, esse sujeito será classificado como sujeito simples, porque ele tem apenas um núcleo, apesar dele ter dois termos. E pelo que a gente já estudou, quando o sujeito for simples, o verbo to be a ser utilizado será is. Agora, nós vamos estudar o uso do verbo to be quando o sujeito vier na forma de nome e se tratar de um sujeito composto. Exemplo: Robert and I are my friend. Observe que você tem um sujeito composto. Como é que eu sei que o sujeito é composto? Primeiro, você tem a palavra and no meio. Toda vez que esse and aparecer, será classificado como sujeito composto. Porque antes da palavra and, que tem como tradução ir, você tem um nome aqui, um termo, e um outro termo aqui. O primeiro termo desse sujeito é o nome. E o segundo termo é o pronome. Não vai fazer diferença. O que importa é que o conjunto dessas três palavras aqui vai formar o sujeito composto da nossa frase. E de acordo com a regra, sempre quando o sujeito for um sujeito composto, o verbo to be a ser utilizado será are. Próximo exemplo. Sarah and you are studying. Mesma coisa, eu tenho um sujeito composto, eu tenho dois termos aqui, Sarah, you, a palavra and no meio, que significa i. Então eu tenho um nome no primeiro termo e o pronome você no segundo termo. O conjunto dessas três palavras será o nosso sujeito composto dessa frase. E de acordo com a regra, quando o sujeito for composto, o verbo to be a ser utilizado será are. Terceiro exemplo, the cat and Tom are sleeping. Mesma coisa, eu tenho the cat, que é o primeiro termo do sujeito, Tom, o segundo termo do sujeito, e entre os dois termos a palavra and, que tem como tradução i. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sujeito do gênero neutro e outro masculino, onde o conjunto desses três termos, apesar de ter 4 palavras, mas eu tenho 3 termos, você forma aqui um sujeito composto. E sempre que o sujeito for composto, o verbo to be a ser utilizado será are.